Bom dia, graça e paz. Vamos a mais um capítulo de nossa jornada pelas Escrituras. Nossa leitura hoje encontra-se no livro do profeta Isaías, capítulo de número 37, que diz: Quando o rei Ezequias ouviu isso, rasgou as suas roupas, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Ele então mandou que ele e Aquim, o responsável pelo palácio, Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, todos vestidos de pano de saco, fossem falar com o profeta Isaías, filho de Amós. Eles lhe disseram: Assim diz Ezequias: Este dia é dia de angústia, de castigo e de vergonha. Como se costuma dizer, chegou a hora de a criança nascer, mas a mãe não tem forças para dar à luz. É bem possível que o Senhor, seu Deus, tenha ouvido as palavras de Rabsaque, a quem o rei da Síria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo, e repreenda as palavras que ouviu. Portanto, ore pelo resto que ficou. Os servos do rei Ezequias foram falar com Isaías e lhe disse: Digam ao rei o seguinte: Assim diz o Senhor, não tenha medo por causa das palavras que você ouviu, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram contra mim. Eis que porei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e lá eu farei com que ele seja morto à espada. Rabsaque voltou ao encontro do rei da Síria, lutando contra Libna, pois tinha ouvido que o rei já se havia retirado de Laques. Quando o rei ouviu dizer que Tiraca, rei da Etiópia, havia saído para guerrear contra ele, mandou mensageiros a Ezequias com essa missão: Digam a Ezequias, rei de Judá: Não deixe que o seu Deus, em quem você confia, o engane, ao dizer: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Você já ouviu que o rei da Síria fizeram com todas as terras, como as destruíram totalmente, e você pensa que poderá escapar? Será que os deuses das nações livraram os povos que os meus pais destruíram? Gozã, Harã, Rezefe e os filhos de Éden, que estavam em Telassar? Onde está o rei de Ramate, o rei de Arpade e o rei da cidade de Sepharvaim, de Rena e de Iva? Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então Ezequias subiu à casa do Senhor, estendeu a carta diante do Senhor, e Ezequias orou ao Senhor, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins, somente tu és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina ao Senhor os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todos os países e suas terras e lançaram no fogo os deuses deles, porque não eram deuses, mas objetos de madeira e pedra, feitos por mãos humanas. Por isso os destruíram. Agora, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Visto que você fez uma oração a respeito de Senaqueribe, rei da Síria, esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, a filha de Sião, desdenha e zomba de você. A filha de Jerusalém meneia a cabeça atrás de você. A quem você afrontou e de quem blasfemou? E contra quem você levantou a voz e ergueu os olhos com arrogância? Contra o Santo de Israel. Por meio de seus servos você afrontou o Senhor e disse: Com a multidão dos meus carros de guerra eu subi ao alto dos montes, ao mais interior do Líbano. Cortei os seus altos cedros e os seus melhores ciprestes. Cheguei ao lugar mais elevado, ao seu denso bosque. Eu mesmo cavei e bebi as águas, e com as plantas de meus pés sequei todos os rios do Egito. Por acaso você não ouviu que há muito tempo eu, o Senhor, determinei essas coisas, que já desde os dias remotos as tinha planejado? Agora eu os faço acontecer. Eu quis que você reduzisse a montões de ruínas as cidades fortificadas. Por isso, seus moradores debilitados andaram cheios de temor e envergonhados.
Tornaram-se como a erva do campo, a erva verde e o capim dos telhados queimados, antes de amadurecer. Mas eu sei onde você está. Conheço o seu sair e o seu entrar, e o seu furor contra mim. Por causa do seu furor contra mim, e porque a sua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no seu nariz, e o meu freio na sua boca, e farei você voltar pelo caminho por onde veio. Isso será o sinal para você, rei Ezequias. Neste ano se comerá o que nascer espontaneamente, e no segundo ano o que daí proceder. Mas no terceiro ano semeiem e colham, plantem vinhas e comam os seus frutos. Aqueles da casa de Judá que escaparam e ficaram como remanescentes tornarão a lançar raízes e a dar frutos, porque de Jerusalém sairá o remanescente, e do monte Sião o que escapou. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Portanto, assim diz o Senhor a respeito do rei da Síria: ele não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma. Não virá diante dela com escudo, nem desconstruirá rampas de ataque contra ela. Pelo caminho por onde vier, por este voltará. Mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu defenderei esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no arraial dos assírios. De manhã, quando os restantes se levantaram, lá estavam todos aqueles cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Síria, levantou acampamento, foi embora, voltou para Nínive e por lá ficou. Certo dia, quando ele estava adorando no templo de seu deus Nisroque, seus filhos Adrameleque e Sarezer o mataram à espada, depois fugiram para a terra de Ararat. E Esar-Hadon, filho de Senaqueribe, reinou em seu lugar. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, por mais essa porção magnífica da sua palavra, onde mais uma vez o Senhor demonstra quem Ele é. Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Ele é quem determina todas as coisas. E Ele deu grande vitória ao seu povo em resposta à posição de obediência, de submissão, de rendição e à oração do seu rei Ezequias. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvamos o teu nome por esta palavra que ficou registrada para nossa edificação, para o nosso aprendizado, mesmo diante de afrontas tão grandes. Os teus filhos, em vez de simplesmente temerem e entregarem os pontos, buscaram o Senhor com humildade, com devoção, e ainda que isso num primeiro momento pareceu não resolver, ao receber uma carta ameaçadora, o rei Ezequias pega esta carta, leva até a presença do Senhor, estende para o Senhor e clama ao Senhor que o Senhor fizesse juízo e exercesse justiça entre os assírios, o rei Senaqueribe, Rapsaque e o seu povo, o povo de Israel. E o Senhor se agradou desta oração. O Senhor se agradou da posição do rei Ezequias, de humildade, de reconhecimento que só o Senhor é Deus. E de uma maneira muito espetacular, sobrenatural, milagrosa, o Senhor resolveu essa questão. Um único anjo, numa única noite, exterminou quase 200.000 assírios, simplesmente para livrar o povo do Senhor e para responder à oração de um coração contrito e sincero. Tua palavra já nos diz que o Senhor se agrada de um coração contrito e sincero. Que possamos aprender com isso, a termos um coração humilde, contrito, rendido aos pés do Senhor, e que possamos fazer como o apóstolo Paulo nos ensina, não andarmos ansiosos por coisa alguma, antes apresentarmos diante do Senhor as nossas necessidades, os nossos temores,
os nossos anseios, orações, súplicas e ações de graça. Que o Senhor, neste dia, nos encha da tua graça, da tua presença, da certeza e da convicção que o Senhor é o nosso pastor e o Senhor tem cuidado de nós. Que nesses últimos dias do ano de 2025, o Senhor abra o nosso entendimento para a tua palavra. Que o Senhor nos conduza a uma vida de devoção diária, de submissão ao Senhor e à sua palavra. Que possamos entender que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas é contra os principados, as potestades, as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus. Manifesta, Senhor, o teu poder, a tua graça na vida de cada um de nós. É assim que oramos, agradecidos. No nome santo do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vive e que reina para sempre. Amém. Deus em Cristo te abençoe. Amanhã estaremos de volta com mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Um grande abraço a todos.